Quero louvar a Deus em primeiro lugar pela essa rica oportunidade de estar aqui nesta noite com vocês, ministrando a palavra de Deus. Nessa noite, pela agenda humana, pela agenda do homem, seria uma outra pessoa que estaria aqui ministrando, mas aconteceu algo que ele não pôde estar aqui e porventura Deus me impulsionou a estar ministrando nessa noite. Durante o final de semana nós estivemos aqui porque estávamos em missão em Minas Gerais, em BH, e Deus nos usou ali de uma forma poderosa e saímos dali também cheio daquele lugar e da presença de Deus. E já até quero avisar as esposas que o grupo Atalaia de Cristo foi convidado para uma turnê. Vamos começar em São Paulo, passar em Curitiba, então ficaremos alguns dias sem passar em casa. Quem vai comigo nessa lei? Levanta a mão para mim. Não, só homem, mano. Só homem. Só os homens. É só os homens. Levanta a mão para tua esposa te ver que tu vai comigo, vai ficar 2 meses fora da turma. Aí, Mariana, já que levantou a mão, 2 meses lá de fora. Recebemos alguns convites e é claro que alguns serão possíveis, outros não, devido à distância, o tempo de chegar lá, o tempo de voltar. E o que me chamou a atenção é que nós levamos o cavaquinho e o cavaquinho ele simboliza, na maioria das vezes, o pagode, né? E quando nós chegamos com o cavaquinho lá, é claro que gera assim, um certo preconceito, um certo olhar, porque lá é uma outra cultura, é um outro tipo de culto, de adoração, enfim. Quando eles viram o cavaquinho, é lógico que vocês percebem no olhar deles que eles estão meio impactados. O que será que vem ali? Será que eles vão puxar um Zeca Pagodinho? Será que vem um Bezerra da Silva por ali? Meu Deus. É cocada. Não, não tem isso, cocada boa. Desenterrou até. Só que quando nós começamos a adorar, o que me chamou a atenção é que eles ficaram impactados. Um correu e pegou o pandeiro, o outro correu e pegou o tamborim. Ou seja, eles perceberam que todo ritmo ele foi criado por Deus. O que faz a diferença é a letra, é a mensagem. E quando nós começamos a adorar, aquela igreja foi impactada. E a gente viu a alegria das pessoas em se alegrar com o ritmo carioca de ser. Porque nós somos alegres, né? E onde nós chegamos, a nossa alegria ela contagia. E nós saímos de lá e deixamos uma impressão muito boa. Assim como eles vêm aqui, eles saem daqui com uma impressão muito boa. Por quê? Porque toda vez que eles chegam aqui, eles recebem um abraço. Vocês vão chegar aqui e receberam um abraço? Receberam? Receberam? Vocês vão voltar novamente? Então, quando as pessoas vêm aqui, é exatamente essa impressão que nós queremos deixar. Que aqui é o melhor lugar para se viver, para conviver. É um lugar onde você vai ter um encontro com o teu pai, onde Deus vai cuidar de você, onde toda a tua lágrima, onde toda a tua tristeza, você vai lançar sobre ele. Toda a tua ansiedade, você vai lançar sobre ele. Por quê? Porque ele tem cuidado de vocês. E para nós foi uma grande alegria ter ido lá. E em janeiro será o aniversário da nossa igreja. E no primeiro dia, no sábado, o pastor de São Paulo estará ministrando aqui. E no domingo o pastor de Curitiba também estará conosco aqui ministrando. Então foi importante a nossa ida lá, porque nós fizemos algumas alianças de pessoas que creem da mesma maneira que nós, que adoram o mesmo Deus que nós, e que estará aqui glorificando e exaltando o nome também do nosso Deus. Entrando na palavra, eu já começo aqui com uma boa notícia para te dar. Por quê? Porque Jesus estava na Judéia. E ele sente vontade, desejo de voltar para Galiléia, mas não era por um acaso. Não era pelo desejo, pelo sentimento. É porque ele tinha um encontro marcado em Samaria. Ele tinha um encontro marcado com uma mulher. Pai, e você. Talvez você chegou aqui, talvez através de um convite. Talvez você chegou aqui porque você viu o banner. Talvez você chegou aqui porque você ouviu falar dessa igreja e falou, eu vou lá nessa igreja. Hoje tem culto lá, eu vou lá nessa igreja hoje. Mas saiba você que embora o teu sentimento
seja em estar aqui, através de um convite, através de uma publicação, ou até mesmo porque você quis vir aqui, mas saiba você que foi o próprio Deus que te trouxe aqui, porque Ele tinha um encontro contigo nessa noite. Assim como Ele marcou um encontro com aquela mulher, Ele marcou um encontro contigo nessa noite. E a narrativa, ela começa a dizer que Jesus, ele passa, diácono Anderson, por uma cidade chamada Samaria. Para quem não sabe, quando Israel passa do período dos juízes para o período dos reis, o primeiro rei de Israel chama-se Saul. E durante o período do reinado de Saul, Israel chamava-se o Israel Unido. Israel era uma só nação, não havia divisão. Eles eram unidos em um só propósito, em uma só adoração e em um só Deus. Quando Saul termina o seu reinado, que durou 40 anos, inicia-se o reinado de Davi, também dura mais 40 anos, e o Israel ainda continua unido em um só propósito, em uma só adoração no único Deus. E o reinado de Davi também dura 40 anos aproximadamente. Termina-se o reinado de Davi, inicia-se o reinado de Salomão. E Salomão também, ele reina aproximadamente 40 anos, em um só propósito, em uma só adoração no mesmo Deus. Não havia divisão. Era uma única e verdadeira adoração naquele lugar. Eles tinham tudo em comum. Então não tinha divisão. Israel era unido. Porém, após a morte de Salomão, Israel se divide entre o norte e o sul. O capital de Israel da parte do sul chama-se Jerusalém. A capital da parte do norte, do reino do norte, chama-se Samaria. Então, os samaritanos vêm de Samaria. Os samaritanos não eram outro povo que não seja os próprios israelitas. Só que o povo se dividiu. Por quê? Porque enquanto Jerusalém manteve a adoração perfeita no único e verdadeiro Deus de Israel, Samaria, ela se corrompe a pseudos deuses, a falsos deuses. Samaria, ela se corrompe, e por causa disso há uma divisão entre aquele povo, há uma briga, e eles não se davam. Os judeus não se davam com os samaritanos, os samaritanos não se davam com os judeus, e ali havia uma grande divisão. E aonde Jesus chega naquele local? Samaria. Samaria para os judeus era um lugar impuro, era um lugar de maldição, era um lugar onde o povo escolheu adorar pseudos deuses, e por isso não merecia nem mesmo conversar, estar perto. Só que quando Jesus chega naquele lugar, Jesus não chega ali por um acaso. Jesus chega ali porque tinha um encontro com a mulher samaritana. Jesus, ele veio aqui porque ele tinha um encontro com você. Jesus estava ali porque ele tinha algo para fazer na vida daquela mulher. Jesus está aqui porque ele tem algo para fazer na tua vida. Você não está aqui à toa. Você não veio aqui apenas por um convite. Quem te trouxe aqui foi o próprio Deus. Porque hoje ele quer falar contigo. Hoje é a noite de você ser saciado nele. Hoje é a noite da água que jorra nele saciar a tua vida. Hoje é noite de transformação, hoje é noite de libertação, hoje é noite de cura. O texto vai dizer que quando Jesus chega até essa mulher e Jesus pede água, aquela mulher, ela vai começar a questionar ao Senhor. A primeira coisa que ela vai questionar é porque, sendo ele judeu, está pedindo água a uma samaritana. Primeiro lugar, nesse texto que me chama a atenção é: Jesus, ele poderia ter chegado de manhã, Jesus, ele poderia ter chegado a parte da tarde, Jesus, ele poderia ter chegado a parte da noite, mas o texto diz que próximo ao meio-dia é que ele chega. E as mulheres daquela localidade, elas tiravam a água do poço pela manhã. Por quê? Porque o poço, ele é barrento, então o barro, ele fica na parte de baixo. E quando as pessoas vão tirando a água, é natural o barro subir. Então aquela água, ela não fica tão pura assim. Aquela mulher, ela não vai na parte da manhã. Por quê? Porque aquela mulher é uma mulher repudiada. Aquela mulher é uma mulher rejeitada. Aquela mulher é uma mulher excluída.
podia, ou que as pessoas não queriam que ela estivesse ali no mesmo lugar, no mesmo momento. Quantos de nós já fomos excluídos? Talvez no relacionamento, talvez no ambiente familiar, no local de trabalho, na vizinhança, dentro da tua casa, da tua família. Quem de nós nunca sofreu rejeição? Quem de nós nunca fomos excluídos em algo? E é lógico que ninguém gosta de ser rejeitado. Ninguém quer ser excluído. Todos nós queremos fazer parte de algo, estar junto. Só que essa mulher ela é excluída. Então ela escolhe um horário que não tem ninguém. Porque meio-dia, no Oriente Médio, é um sol escaldante. Ninguém aguenta estar naquele lugar. Só que quem estava ali era mais quente do que o sol do meio-dia. Porque no livro de Apocalipse vai dizer que quando João se depara com Jesus, não é mais aquele Jesus que foi morto na cruz. Não é mais aquele Jesus de carne e osso que sangrou. Mas quando ele vê o Mestre naquele lugar, ele vê Jesus revestido, ele vê Jesus transformado, ele vê Jesus com o corpo glorificado, e agora seus cabelos são brancos, as suas vestes são brancas, no seu peito havia um cinturão, os seus pés é como latão reluzente, a sua boca é uma espada, e os seus olhos são como chama de fogo, e aquele fogo é mais quente do que o sol do meio-dia. Escolha aí o dia mais quente do ano que você enfrentou hoje no Rio de Janeiro, durante esse ano. Jesus ele é mais quente e mais poderoso do que esse dia na tua vida. Talvez nesse dia você suou, você sofreu, você ficou agoniado. E Jesus ele é aquele que pode tirar todo o teu sofrimento, toda a tua agonia. Jesus é aquele amigo certo das tuas horas incertas. Aquela mulher não tinha amigo. Agora Jesus marca um encontro com ela naquele lugar. E o que me chama a atenção é que quando ela chega naquele lugar, e Jesus está conversando com ela, e o poço foi Jacó que cavou e herdou para José. E aquela mulher sabia da história. Ela vai dizer que naquele mesmo poço Jacó bebia, dava água para os seus filhos e para os seus animais. E agora ela vai fazer uma pergunta para Jesus: tu és maior do que o nosso pai Jacó? E aqui eu gosto dessa história. Por quê? Porque o primeiro relacionamento de Deus com o homem começa em Gênesis. E quando Jesus ele se relaciona com Adão e com Eva, a geração ela vai continuar. Só que em dado momento vai se encerrar. Depois de 7, nós não vemos mais tanta intimidade de Deus com o homem ou o homem para com Deus. Só que quando Deus chega em Abraão, Deus vai falar para Abraão: Abraão, sai do meio da tua parentela, sai do meio da tua casa e vai para uma terra que eu te mostrarei. Por quê? Porque tem idolatria, Abraão. Onde tem idolatria, Abraão, a minha presença não está ali. Eu não me alegro. Então vai para um lugar que eu te mostrarei, e ali tu vai levantar um altar que vai me adorar, Abraão. Então, o primeiro relacionamento após Adão é com Abraão. E Abraão ele tem um relacionamento íntimo com Deus, ao ponto dele ser gerado uma promessa no seu coração, a promessa se cumprir. E hoje Abraão é considerado nosso pai na fé, porque a nossa fé ela vem dos judeus. E Abraão ele era um hebreu, ou seja, um judeu. Só que quando Jesus ele está perdoando o pecado de uma mulher pecadora, que foi pego no ato de adultério, porque naquele período de tempo, como que era o adultério consumado? Naquele período de tempo, havia uma sentença: morte por apedrejamento. E quando aquela mulher é levada até Jesus, os homens dizem assim: mestre, esta mulher, pegamos ela no ato de adultério. Pela lei de Moisés, diz que ela tem que ser apedrejada. E tu que dizes? Eles não tinham Jesus como mestre. Eles apenas queriam colocar Jesus em uma encruzilhada. Eles queriam colocar Jesus à prova. Me lembra a história de um velho sábio. O menino chegou até o velho sábio
e falou assim: sábio, eu sei há muito tempo que o senhor é o mais sábio que tem nessa região, na vila. Só que eu não tenho algo para te perguntar. Eu tenho um pássaro aqui na minha mão. Ele está vivo ou ele está morto? Porque no seu coração ele pensava: se ele falar que está vivo, eu esmago ele e mato. Se ele falar que está morto, eu não esmago e deixo ele vivo. Hoje eu pego ele. E quando ele fala para aquele sábio, ele fala: sábio, esse pássaro está vivo ou está morto? Aquele sábio olha para aquele jovem e fala: depende da tua decisão. E aquele jovem, ele sai dali cabisbaixo, porque ele não conseguiu constranger o mestre. Os fariseus também não conseguem constranger Jesus, porque Jesus olha para eles e fala: ela foi pega no ato de adultério? Foi, mestre? Então aquele dentre vós que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Você que nunca roubou, você que nunca adulterou, você que nunca fornicou, você que nunca mentiu, você que nunca liberou perdão, você que nunca fez nada de errado, pega a pedra e taca. Você que nunca comeu uma coxinha e saiu sem pagar, cadê você? Você que nunca entrou na loja americana e comeu um bombom e saiu devagarzinho sem pagar, sem ninguém te ver, cadê? Deixa eu ver. Já comi. Já comi. Na Páscoa eu comi um monte. Quando era criança, fazia muito isso. Jesus, quando olha para aqueles homens, ele faz uma pergunta: aquele dentre vós que não tem pecado, que atira a primeira pedra. Todos eles saem, claro, todos são pecadores, todos nós somos falhos. Jesus olha para aquela mulher e vai dizer: querem teus acusadores? Não tem mais ninguém? Então vai, mas não peque mais. Jesus libera o perdão. Aquela mulher se auto-perdoa. E aquela mulher também, ela perdoa aqueles que estavam ali para apedrejar ela. Jesus, quando ele faz a obra, ele faz uma obra completa. Só que o texto continua. E Jesus, ele continua falando com os fariseus, com os saduceus, com os escribas, com os zelotes, com o povo de Israel, ou os judeus. E dado momento, Jesus fala de Abraão. E eles vão falar assim: o nosso pai Abraão. Aí Jesus fala: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês não estavam querendo me matar. Aí ele fala assim: Abraão, ele se alegrou por ver o meu dia. Olha que os judeus vão falar: tu não teria 50 anos, como tu viste nosso pai Abraão? Aí Jesus arregaça a manga nessa hora, ajeita a calça, sapato, ajeita a gravata e olha para ele e diz assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Sabe por que ele fala isso? Eu vou te dizer. Porque após Abraão, após Isaac, após Jacó, vem a geração de Moisés. Moisés também foi alguém que Deus constituiu e levantou para a libertação do povo. E Deus agora vai dar alguma experiência para Moisés. Moisés liberta o povo, mano. E naquela transição, o povo está com fome. Aí Deus envia pão, envia carne do céu. Só que o povo nunca estava satisfeito. Daqui a pouco o povo fala: eu já comi, só que eu quero beber, eu estou com sede. Aí Deus vai e fala para Moisés: Moisés, toca na rocha que vai sair água. Então Deus, ele sacia a fome e sacia a sede através de Moisés. Só que no início Moisés não conhecia esse Deus. Moisés não tinha o conhecimento desse Deus. E um dia Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro, Jetro, e ele se depara com um arbusto, uma árvore pegando fogo. Só que no Oriente Médio, árvore pegando fogo é normal. Por quê? Por causa da alta temperatura, da velocidade do vento, produz uma combustão natural. Então a árvore pegando fogo no deserto era completamente normal. Não foi isso que chamou a atenção de Moisés. O que chamou a atenção de Moisés foi que aquela sarça, aquela árvore não se consumia. O que vai chamar a atenção do teu marido, da tua esposa, do teu filho, da tua casa, daqueles do teu vizinho, daquele que fala mal de você, o que
que vai chamar a atenção dele não é ver você pegando fogo na igreja. É ver você pegando fogo, mas que esse fogo não se consuma. Não pare. Que você pega fogo aqui dentro, você pega fogo lá fora, pega dentro da escola, pega dentro da faculdade, pega no teu trabalho. Que esse fogo não venha se consumir em você. Só que quando ele vê esse fogo, ele ouve uma voz: tira a sandália dos teus pés. Por quê? Porque o lugar que tu pisa é terra santa. Quando você vai se aproximando, ele fala: qual é o teu nome, Senhor? Para que quando eu chegue até Faraó e o teu povo, eles vão saber qual é o Deus que está me enviando. O Senhor está me dando uma ordem, mas e agora? Quando eu chegar lá, como que eu vou me garantir? Qual é o teu nome? Aí Deus fala assim: ó, diga ao povo que o eu sou enviou a voz. Então, quando Jesus está falando para aquele povo que antes que Abraão existisse, eu sou, ele está afirmando categoricamente que ele é aquele mesmo Deus que libertou o povo através de Moisés. É o mesmo, não o outro. Existe um louvor do J. Neto que ele diz assim: ele não mudou, ele não mandou, ele mesmo veio. A luz, ela é Jesus. Depois eu canto para você. É só um ensaio. Só um spoiler. Então Jesus, ele se revela para aquele povo. E essa mulher do poço está perguntando se ele é maior do que Jacó. E ele está dizendo que ele é antes de Abraão. Abraão é pai de Jacó. Aliás, Abraão é pai de Isaac. Isaac é pai de Jacó. Quase que a minha mente agora deu um. Então Abraão veio antes de Jacó. Então quem estava ali era aquele que já estava proposto para vir. Por quê? Porque foi profetizado por muitos profetas, homens e mulheres, a vinda do nosso mestre aqui na terra. Homens e mulheres profetizaram sobre a vida de Cristo aqui. O maior profeta, ou profeta messiânico, que mais profetizou, messiânico porque foi o que mais profetizou sobre a vida do Messias, chama Isaías. Isaías, ele profetizou assim no capítulo 7, verso 14: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Capítulo 9 de Isaías, ele vai dizer assim, no verso 6: eis que o menino nasceu, um filho se nos deu, principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, da paz. Pai da eternidade e Príncipe da paz. Aquele que viria nascer em Maria, ele já era o próprio Deus Forte, ele já era o próprio Pai da eternidade. Deus já estava usando os seus profetas para dizer que ele mesmo viria aqui na terra. Ezequiel, ele vai escrever assim no seu capítulo número 37: eu mesmo descerei e apacentarei as minhas ovelhas, eu descerei e buscarei elas para mim. Isaías, ele continua dizendo: vós sois as minhas testemunhas, a quem eu escolhi meu servo, para que creais e saibais e entendais que eu sou o mesmo, que antes de mim Deus não se formou, depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador. Ainda antes que houvesse que eu sou, e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Deus usou vários homens e várias mulheres para dizer que ele mesmo viria aqui. Ele vai usar os lábios de Isaías novamente, vai falar: voz que clamou no deserto, preparar o caminho do Senhor. A voz que clamou no deserto era João Batista, e o Senhor que estava ali era Jesus. Agora este homem que está diante dessa mulher era o próprio Deus encarnado, era o próprio Deus de Israel, que se fez carne, veio na terra para conversar com aquela mulher e transformar ela, porque o único que pode perdoar o pecado é Deus, o único que pode fluir a rio de água viva é o próprio Deus, o único que pode alimentar a saciar a minha sede, a minha fome, a tua fome, é Ele, não tem outro. Glória a Deus! Aleluia! Por que não tem outro? Porque a Bíblia afirma que não tem outro. Pastor, tem mais Bíblia? Tem mais Bíblia. Isaías capítulo 44, versículo 6. Eu sou o Santo de Israel, o teu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Ele afirma categoricamente que ele é único. Antes dele nenhum se formou, depois dele nenhum haverá, só existe um. E ele se entregou numa cruz por mim e por você.
Isso chama-se amor ágape. Porque você mandar alguém para morrer por você, isso não é amor. Mas se você se entregar pelo teu filho, pelo teu marido, por aquele que você ama, isso é amor. Você entraria na frente de uma bala pelo teu marido? A mulher revoltada com o marido, eu não, né? Deixa eu melhorar isso aqui. Mas você entraria na frente da bala pelo teu filho? Pelo marido? Mas pelos filhos sim. Vamos inverter isso aqui. Você que é marido, você entraria na frente da bala pela tua esposa? Só tu mesmo. Ah, eu e o Rick levantou uma mão na Só o senhor, pastor. Vou fazer a pergunta de novo. Falei igual os pregadores. Acho que você não entendeu. Você que é homem, marido, você levantaria, você entraria na frente da bala pela tua esposa? Gente, levanta a mão do céu. É a sinceridade. Ei, Yuri, só você, Yuri. Depois a Yasmin casar de novo. Mas o nosso Deus, Ele se entregou naquela cruz por mim e por você. Isso é o verdadeiro amor. Isso é o amor ágape. O Yuri morre. E Jesus agora está diante dessa mulher. E diante dessa mulher, Ele está falando para ela que ela foi buscar água naquele poço. Ela foi buscar a alegria, a felicidade. Ela foi buscar o alimento naquilo que era perecível. Por quê? Porque ela iria beber, mas iria voltar a sentir sede. Tem gente que muitas das vezes, ao invés de buscar a presença de Deus, de se entregar para Ele, a pessoa está em busca da felicidade num casamento, onde muitas das vezes o cônjuge trai, onde muitas das vezes o cônjuge não é leal, muitas vezes está buscando a felicidade, um emprego, e muitas das vezes deixa de vir para a casa do Senhor para poder ganhar dinheiro. Quantas pessoas você conhece que tem dinheiro, mas não são felizes? É verdade. Quantas pessoas você conhece que são milionárias, mas não conseguem colocar a cabeça no travesseiro e dormir? Aquela mulher estava buscando a felicidade. E Jesus estava querendo dar para ela a verdadeira felicidade. Aqui na terra e a vida eterna no céu. Porque todos nós estamos aqui de passagem. A qualquer momento, a trombeta ela vai soar. Jesus está voltando. Jesus está às portas. Não há mais tempo para perder. O tempo é hoje. A hora é hoje. O momento é agora. E Jesus está falando exatamente isso para essa mulher. Por quê? Porque quando Jesus ele vai dizer para ela que ele tem uma água que ela nunca mais vai sentir sede, ela não entende. Ela entendeu que Jesus devia ter um cântaro escondido, uma água que ela não precisaria ir naquele poço, ela beberia dentro da casa dela. E Jesus ele continua dizendo que aquela mulher não entende, até que ele vai fazer uma simples pergunta para ela: vai lá e chama o teu marido. Ela vai dizer assim: mas eu não tenho marido. Aí ele vai dizer assim: disseste para mim, tu tivesse 5 e o que tu tem agora não é teu. Aquela mulher estava numa vida de adultério. Aquela mulher estava buscando os prazeres da carne. Só que aqueles prazeres da carne, aquela falsa felicidade que ela estava buscando, ela não era feliz. Ela apenas tentava de alguma maneira buscar um consolo. Só que toda mulher ou todo homem não nasceu para viver sozinho. Todos nós precisamos de uma companhia, uma companheira, um companheiro, alguém que esteja disposto a dividir a todos os momentos conosco, a caminhar conosco, a dividir tristeza, alegria, estar junto conosco em todos os momentos da nossa vida. Então essa mulher também, ela estava buscando uma felicidade, mas no lugar errado, da maneira errada. E Jesus, quando fala para ela que aquilo que ela tem também não era dela, ela entende que quem estava ali não era outro senão o Messias. Porque quando Jesus ele se revela para Pedro e para os discípulos, porque no Antigo Testamento, quando o povo estava com fome, eles pediram alimento a Deus e Deus enviou o pão do céu. Quando Jesus está discursando com seus discípulos,
ele vai dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Alguns dos discípulos de Jesus, que não era só doce, tinha muito mais, eles vão dizer assim: duro é esse discurso. Aí Jesus vai falar: vossos pais comeram o pão no deserto e voltaram a perecer, voltaram a sentir fome, mas eu sou o pão da vida, e aquele que comer desse pão jamais terá fome. Aqueles homens vão saindo porque não entendiam o que Jesus falava, ia saindo um por um, até que Pedro se levanta e fala: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tem a palavra de vida eterna? Jesus se revelou para muitos, mas nem todos entenderam. Quando Jesus está dizendo para aquela mulher que os samaritanos não sabem, não conhecem quem estão adorando, mas eles sabem quem estão adorando, porque a salvação vem do judeu. A fé é judaica, é monoteísta, é a crença em um só Deus. Jesus está deixando bem especificado: a fé, ela vem dos judeus. A nossa fé é uma fé judaica cristã, porque nós cremos em Cristo através da palavra, e a palavra, ela tem origem hebraica, origem judaica. É de lá que vem a nossa fé, e naquilo que é verdadeiro nós estamos, que é em Jesus. Aquela mulher, ela está com sede. Jesus, no momento, falou que ele é o pão vivo, e agora ele está falando que é a água viva. Ele está falando que ele é a verdadeira fonte. Talvez se num dia de calor, no sol escaldante, você beber água, você vai saciar, mas no momento você vai voltar a sentir sede novamente. Mas Jesus, ele é a fonte, e se você beber dessa fonte, você jamais voltará a ter sede. Jesus, ele quer saciar a tua alma nessa noite. Pessoas aqui entraram aqui com a alma amargurada, entristecida, desanimada, pedindo uma resposta a Deus, pedindo para que o Senhor venha te saciar, falar contigo de alguma maneira. Os prazeres desse mundo não podem saciar a tua vida. A felicidade mundana, ela é passageira. Eu vim do mundo, a maioria aqui veio do mundo. Eu sei o que tem lá no mundo, e se fosse bom, eu estava lá. Mas um dia eu tive um encontro, e eu vi que em Jesus está a verdadeira alegria. Lá no mundo tinha falsas alegrias, alegrias passageiras, entorpecente, bebida. Tudo isso é fuga da realidade, mas no outro dia o problema continua lá. A pessoa bebe para esquecer do problema, bebe para se divertir, fuma, cheira para esquecer do problema, mas quando passa aquele alucinóide, quando passa a doideira, quando passa a onda, o problema ainda existe, persiste, o problema está lá, e só quem resolve o meu problema e o teu problema é Jesus. Jesus, nessa noite, ele quer saciar minha sede, ele quer te encher. A promessa de Cristo para mim e para você é que ele é o pão vivo que sacia a minha alma. Ele é a água da vida que sacia a minha vida, sacia a tua vida. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 21, João, quando ele tem um encontro com Deus, ele começa a descrever, e ele vai dizer que ele está vendo nova terra, novo céu. Por quê? Porque a outra terra, o outro céu já se passou. Ele viu a Jerusalém descendo adorada do céu, como a noiva para o noivo. E ele vai dizer que está cumprido, que aquele que está sentado no trono, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Aquele que tiver sede de graça da água da viva, ele vai dar. E todo aquele que vencer, esse será o meu filho, e eu serei o vosso pai, eu serei o vosso Deus. Então há uma promessa para mim e para você. Quando Jesus ele está dando as últimas instruções para os discípulos, ele vai dizer assim para eles: olha, permanecer em Jerusalém. Por quê? Porque até que do alto seja revestido de poder. Porque o que faz a diferença na minha vida e na tua vida é sermos saciados e sermos cheios do poder de Deus. Por que muitas das vezes a gente se depara com um crente que faz coisa errada, mas continua fazendo? É porque ainda não foi saciado dessa água, ainda não foi cheio desse espírito. Porque quando é cheio, pode até errar, mas fica incomodado. Arrependimento, a mudança, a transformação. Eu errei, mas não vou voltar a errar, não vou persistir no erro.
vão permanecer em Jerusalém, até que do alto seja revestido. Alguns discípulos, após a morte e a ressurreição de Cristo, eles se desligam. Alguns vão pelo caminho de Emaús. Jesus aparece e manda voltar. Só que no dia de Pentecostes, Pedro ele faz só uma pregação. Só que quando Jesus dá ordem, tinha 500 pessoas já no jogo. Só que no dia de Pentecostes só tinha 120. Por quê? Porque 380 pessoas não souberam esperar. 380 pessoas se apressaram, se anteciparam, não conseguiram suportar e foram embora. Só que 120 pessoas permaneceram e foram cheios da presença de Deus. Aleluia. Essa mulher, ela está diante de Jesus. E quando Jesus vai falar para ela, o lugar certo para adorar não é nem em Samaria e nem em Jerusalém, é aonde você estiver, porque o Pai está em busca dos verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e verdade. Quando Jesus libera essa palavra para ela entende. E quando ela entende, ela vai pedir a Deus para encher ela. E quando Jesus pede aquela mulher para se entregar, eu tenho certeza que no coração dela, ela pediu a Deus assim, ó: enche-me até transbordar, derrama tua glória, derrama tua glória, enche-me, Deus, até transbordar,